Fala galera cripto, sejam todos bem-vindos ao Cripto Raiz. E o Bitcoin que foi até a resistência que poderia confirmar o nosso pivô de alta, porém fez um recuo. E até onde foi esse recuo? Exatamente na zona da qual nós estávamos conversando nos vídeos anteriores, que era a resistência, foi rompida, gerou alvos para a gente, inclusive cravamos o primeiro e o segundo. E agora ela está atuando como uma zona de suporte. Então vamos falar sobre isso, vamos atualizar as zonas de liquidez. E bora para os gráficos então, meus queridos. Bora para os gráficos. Bitcoin então, pessoal, que depois de testar nosso topo, do qual, caso fosse rompido, confirmaria um pivô de alta, fez esse recuo. E até onde foi esse recuo? Naquela zona que nós estávamos conversando, que era uma zona de resistência, que agora, nesse momento, está atuando como uma zona de suporte, porque toda resistência, quando ela é rompida, ela vira uma zona de suporte. Simples assim. Inclusive, depois desse rompimento, pessoal, nós tínhamos essa projeção aqui, ó, que inclusive, como vocês podem observar, ó, se baixarmos o tempo gráfico, eu já mostrei para vocês, então nesse momento não precisa, nós sabemos que aqui teve um topinho em tempo gráfico menor que foi cravado. E agora o nosso topo atual está cravado no segundo alvo. Então, caso rompa aqui, esse terceiro alvo aqui vai continuar relevante e o quarto também. Porém, vão existir outras projeções mais relevantes, que é justamente do nosso pivô de alta. E aí, quais zonas são essas? Lembrando, nós vamos ter essas duas projeções aqui, ó, traçadas. E vamos deixar o mercado nos mostrar qual vai ser mais relevante, ou se ambas. Se tu não entendeu, se é a primeira vez que tu está assistindo esse vídeo e não assistiu os anteriores, assista os anteriores que tu vai entender perfeitamente, que eu deixei tudo mastigadinho, tudo bonitinho, barbadinha de entender, meus queridos. Meus queridos. Agora então, pessoal, nós precisamos aguardar para ver se essa correção aqui, ó, ela veio só para dar mais impulso para quando nós fizermos o pivô, ou se de fato nós podemos fraquejar e vir buscar, ó, essa zona aqui de suporte novamente. Tá? Inclusive eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, ó, que aqui, ó, tem bastante liquidez. Tá? Então, caso esse movimento ocorra, nós vamos estar prestando muita atenção nessa zona, porque ela pode dar uma oportunidade de compra caso varra essa liquidez e forme algum padrão de alta, ou pode até mesmo dar uma oportunidade de venda, porque isso aqui é uma zona relevante que eu falei para vocês. Perdendo ela, tem uma boa probabilidade de buscar essa outra zona de suporte, perdendo aqui vai para o fundo. Perdendo esse fundo, nós podemos projetar esse movimento para baixo. Só que tem um porém, e é um porém muito importante. Porque ó, nós temos aqui nessa zona uma liquidez bem relevante. Então, aqui eu aguardaria uma possibilidade de limpa de liquidez com padrão de alta para, de fato, fazermos uma alta duradoura. Então aqui é uma zona que eu vou ter muita dúvida. Eu vou ser muito conservador nela. Eu não vou simplesmente... Claro, eu vou projetar isso aqui, os alvos, para ter os alvos, porém eu não vou acreditar de primeira que de fato vai ser continuação da nossa atual movimentação de queda, que é essa aqui, ó. Então vou estar aguardando se pode ser só uma armadilha, algo parecido com o que o mercado fez nessa zona aqui. Inclusive aqui foi muito interessante, pessoal. Por quê? Aqui nós capturamos a liquidez dessa mínima. Depois aqui ó, nós capturamos também a liquidez dessa zona, para depois sim largarmos essa pernada para cima. Inclusive se a gente for no gráfico semanal aqui, ó,
Olha que padrão bonito que formou, pessoal. Que padrão é esse aqui? Esse é um fundo duplo. Inclusive, isso aqui é um fundo duplo com falso rompimento. O que me deixa mais bullish ainda. Só que, qual que é o detalhe aqui que vocês têm que saber? Esse fundo duplo só confirma depois que rompe esse topo. Aí sim, depois que confirma aqui, aí nós podemos até mesmo fazer as projeções. Então aqui na época, olha só, então nós tínhamos o primeiro alvo, o segundo alvo, inclusive o segundo alvo é a projeção de 100% desse movimento. Então esse é o alvo oficial desse padrão, só que todos esses ainda são válidos. Então primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e o quarto alvo. Onde é que está o nosso atual topo histórico? O nosso atual topo histórico é no quarto alvo desse padrão aqui que nós projetamos agora. Inclusive, quem acompanhar o canal aqui, ó, vai ver que é a coisa mais normal do mundo nós cravarmos topos e fundos através das projeções. Por quê? Porque Fibo é simplesmente mágico. Fibo é algo que realmente funciona e funciona incrivelmente bem. É impressionante como nós cravamos topos e fundos. Eu recém mostrei para vocês que esse topo aqui, ó, que nós formamos, era o segundo alvo dessa movimentação aqui que eu já projetei. E isso não é a primeira vez que vai acontecer, não vai ser a última, vai acontecer várias vezes ainda. E quando não acontecer, é porque eu errei. Aconteceu alguma movimentação ali que eu não consegui visualizar e não fiz a projeção. Porque a maioria das projeções que nós realizamos aqui, elas são cravadas. Fibo realmente é vida. Então, se tu ainda não sabe Fibo, aprenda, meu querido. Aprenda porque realmente é uma ferramenta fantástica que nós temos na análise técnica, tá? Então, pessoal, caso Bitcoin venha até aqui, ó, e faça algo mais ou menos como aqui, ó, tá vendo esse falso rompimento e limpa a liquidez, eu não vou necessariamente ficar baixista. Eu vou esperar o mercado me mostrar o que está acontecendo. Se de fato nós vamos continuar com essa movimentação baixista, e eu vou poder projetar e confiar nessa projeção, ou se vai ser apenas uma limpa de liquidez para nós jogar para cima. Então, eu particularmente, eu vou ser conservador. E eu já vou mostrar para vocês o porquê. E o porquê está nas zonas de liquidez. Inclusive, vamos dar uma olhadinha lá nas zonas de liquidez? Então, pessoal, vamos olhar uma por uma. Nós vamos atualizar simplesmente todas elas, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, pela liquidez de 500 dias. Quando nós estamos falando da liquidez de 500 dias, pessoal, nós estamos falando daquela liquidez estrutural, não é aquela liquidez barata de ser buscada. A liquidez barata de ser buscada é a liquidez curta. Quando nós estamos falando de liquidez de lookbacks maiores, nós estamos falando da estrutural, daquela que é cara buscar. Só que quando busca, tende a ir embora, tá? Por quê? Porque é uma liquidez estrutural. E nesse momento, pessoal, quando nós observamos aqui há 500 dias, tá? Nós estamos vendo que a liquidez maior está um pouquinho acima do nosso topo histórico, lá nos 127 mil, então. É incrível que é muito maior essa liquidez comparada a todos os outros níveis de preço. Então, inquestionavelmente falando, a liquidez para cima aqui, ó, no geral, é muito maior do que para baixo. Claro que aqui, ó, lá no 73.300, 73.700, né, um pouquinho abaixo, 72.900, ó,
que é justamente esse fundo que nós temos abaixo dele, já tem uma liquidez relevante e que ela vem aumentando com o tempo. Mas ainda é muito menor do que nós temos, né, lá acima do nosso topo histórico. E se compararmos aqui o restante, ó, nós vamos ver que está meio parelho, tá bom? Então agora vamos diminuir um pouco. Onde é que está a liquidez maior aqui, pessoal? É muito fácil visualizar. Nós temos muito mais liquidez aqui para cima. Ó. Inclusive, destaque lá para a zona dos 138 mil dólares. Inclusive, eu falo dessa zona dos 138 mil dólares, por quê? Porque é um alvo de FIBO há muito tempo. Então, particularmente falando, eu ainda acredito nela. Só que nós vamos acompanhando a movimentação sempre de perto. Quando vai ser? Não sei. Por isso que nós vamos estar sempre atualizando, tá bom? Então, muito mais liquidez para cima, incomparável. Só que aqui tem um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês. Ó. Olha aqui essa zona aqui, ó, dos 78.900 aproximadamente, ó. Dos 79, cento e poucos, ó. Essa zona aqui, ó, já está criando uma liquidez interessante para a gente. Então, seria bem interessante nós limpar ela para depois produzir um movimento bullish, tá? Então, eu estou muito atento aqui. Eu particularmente falando, gostaria muito que o mercado viesse para essa zona, tá? Mas vamos continuar aqui atualizando as zonas de liquidez. Ó, aqui mostra a mesma coisa, lá na zona dos 78, 900 mais ou menos, 79, que é um pouquinho abaixo desse fundo, está surgindo uma zona relevante aqui de liquidez. Mas ainda onde é que está a maior liquidez, pessoal? Inquestionavelmente para cima. Então tem muito mais liquidez para cima do que para baixo. Isso olhando os lookback maiores. Agora nós vamos diminuindo. Ó. Olha só que interessante. Ó. Aqui ó, nós ainda temos mais para cima, mas já está muito parelho. Já está praticamente de igual para igual. Olha isso. Está praticamente de igual para igual. E onde é que é a maior liquidez aqui? Ó? É no topo que pode confirmar o nosso pivô de alta, caso rompa. Então aqui realmente tem muita liquidez nesse topo, o que é natural, né, pessoal? Quanto mais toques técnicos uma região recebe, mais liquidez ela tende a ganhar. Por quê? E eu vou mostrar o porquê para vocês. É muito simples, ó. Vamos supor que o mercado está numa tendência de baixa. Aí ele forma uma zona de consolidação, ou pode ser até mesmo um padrão, enfim. E fica nessa zona aqui, ó. Aqui forma uma zona de resistência. Então, quem opera isso aqui, ó, sempre que o preço chega nessas zonas, ó, começa a shortar. E naturalmente que vai ficando cada vez mais liquidez aqui para cima. Então, isso é muito normal de ocorrer. Perfeito, pessoal? Então, vamos voltar lá para a zona de liquidez. Então, como aqui nós tivemos ó, vários toques, pessoal, é normal que essa liquidez está ficando cada vez maior, porque toda vez que o preço chega lá próximo, mais gente começa a shortar acreditando que vai cair por se tratar de uma zona de resistência. E as liquidações deles vão ficando sempre aqui para cima. Aí vai depender da alavancagem, da quantidade, etc, etc, para saber onde vai ficar a liquidação, mas vai ficar aqui para cima, tá? Então aqui, ó, olhando para os 3 meses, nós já estamos parelho. Por isso, pessoal, que eu estou falando para vocês que a minha preferência, que não significa que é o que o mercado vai fazer, óbvio que não. Se eu mandasse no mercado, Bitcoin já estaria em 5 trilhões. A minha vontade é que a gente limpe tudo isso antes de subir. Limpa o máximo possível toda essa liquidez, ó, que já está ficando relevante aqui para baixo. Ó. Toda essa zona aqui já está relevante. Ó.
de liquidez para baixo. Limpa bem ela para depois, de preferência fazendo um trap nessa zona de fundo, para depois produzir um movimento de alta. Esse é o melhor dos mundos, ao meu ver, porque liquidez vocês já viram que para cima não falta. Só que, quando nós começamos a diminuir o look back, nós já estamos vendo que está ficando vulnerabilidade para baixo. Então, eu prefiro que o mercado limpe essa vulnerabilidade para baixo o quanto antes. Então, se fizer agora, melhor. Por quê? Aí nós vamos possivelmente estar vendo todos os mapas de liquidez com mais liquidez para cima. E quando nós estamos vendo todos, eu não estou falando de 1, de 2, de 3, eu estou falando de todos, absolutamente todos. Isso significa que o mercado ficou altamente vulnerável. Significa que está todo mundo shortando e que essa movimentação vem principalmente dos derivativos. Tem indicadores que nós podemos até mesmo confirmar essa informação que eu estou dando para vocês. Mas só o fato de toda a liquidez estar muito mais para cima em todos os tempos gráficos já nos mostra isso. Tá bom? Então, realmente, eu gostaria muito de ver essa limpa de liquidez. Só que eu preciso ver essa limpa de liquidez com o pessoal acreditando que o movimento vai se sustentar para baixo. Porque se tiver todo mundo com o mesmo pensamento que o meu e começar a comprar, vamos supor que o preço chega aqui, tá? Faça um falso rompimento aqui. E aí todo mundo acha que vai virar agora, vai começar a comprar, essa zona aqui de baixo vai começar a criar muita liquidez também. E como é uma liquidez de curto prazo, é uma liquidez barata de buscar. Então, a probabilidade maior vai ser de continuação de queda. Então eu preciso também ver que está todo mundo acreditando na continuação da queda. Porque se todo mundo achar que é para comprar o mergulho, comprar a queda, possivelmente nós vamos estar criando uma liquidez para baixo que vai ser buscada e a movimentação tende a permanecer em queda. Então é importante também observar isto. Vamos baixar aqui para um mês. Tchê, te inscreveu já no canal? Se não se inscreveu, te inscreve, meu querido. Te inscreve, compartilha, manda para os teus amigos, manda se desinscreverem de todos os outros. É tudo ruim. Só aqui vocês vão ter informação boa. Brincadeira, meus queridos. Vamos lá. Um mês. Olha só a mudança que nós estamos vendo, ó. Onde é que está a maior liquidez nesse momento? Está para baixo. Opa! Então aqui eu já consigo observar facilmente que nós já estamos diante de uma vulnerabilidade de sim, do preço cair. Porque a liquidez está ficando maior para baixo. E por que isso aqui está acontecendo, pessoal? Porque tem muita gente nesse momento acreditando que o preço vai mudar de direção. E aí eles começam a comprar e naturalmente essa liquidez vai ficando para baixo. Ó. Vamos para 7 dias aqui. Ó, 7 dias, ó, tá para cima a maior liquidez. Ó. Tem mais liquidez para cima do que para baixo. Porém, nós conseguimos ver que sim, aqui para baixo tem bastante liquidez e ela vem aumentando. Tanto para cima como para baixo, porque nós estamos dentro desse range. Então, aqui, ó, tanto para baixo como para cima, nós estamos vulneráveis. Tá? Porque isso aqui é uma liquidez barata. Então, é muito fácil para quem realmente movimenta o preço, buscar tanto para cima como para baixo. É barato. Agora, quando nós estamos falando de uma liquidez de look back maior, aí é uma liquidez estrutural. Exige muito mais capital, muito mais energia para conseguir alcançar. O jogo é outro. Agora, a liquidez curta é aquela liquidez barata, que não exige muito esforço para eles conseguirem buscar. Então é por isso que toda essa liquidez que a gente costuma ver em lookbacks menores, se limpa, tanto para cima como para baixo. Aí faz uma armadilha para cima, volta, faz para baixo e vai limpando toda ela, porque ela realmente é uma liquidez barata de buscar. Então, aqui agora nesse momento tem mais liquidez para cima, a maior de todas é para cima. Vocês podem ver que está bem mais clarinho aqui a cor.
Porém, ainda existe vulnerabilidade aqui para baixo. Vamos dar uma diminuída aqui. E é praticamente a mesma situação, pessoal. Nós temos mais liquidez para cima, tá? Inclusive ó, lá nos 92 mil, é a maior de todas, aproximadamente, 92.200, né? Mas para baixo também tem. E é uma liquidez que está cada vez aumentando mais. Basta vocês observarem as cores. E a de cima também está cada vez aumentando mais. Então, nesse momento, no curto prazo, pessoal, eu enxergo o mercado vulnerável para os dois lados, tanto para cima como para baixo. Então, o melhor dos mundos, para mim, pessoal, como nós observamos agora que tem uma liquidez relevante, que é lá nos 78, putz, agora esqueci, 78.900 ou... acho que é por aqui, ó. 78.900, 79, alguma coisa. Eu realmente gostaria de ver o mercado alcançar aqui, porque a partir do momento que o mercado alcança aqui, ó, todos os lookbacks vão estar apontando para vulnerabilidade para alta. Significa necessariamente que vai chegar aqui e eu vou sair comprando? Pensando em operação? Não. Não. Mas agora pensando no longo prazo, daí talvez sim. Mas agora pensando em operação, não. Por quê? Porque eu sou conservador. Então eu vou esperar o mercado chegar aqui, fazer a limpa dessa liquidez. Quem sabe ele não queira cair mais um pouquinho e limpar de vez até mesmo desse fundo, que nós vimos que tem liquidez aqui. Nós vamos fazer a projeção desse movimento e vocês vão ver que uma das liquidez que a gente viu vai estar justamente lá perto do primeiro alvo, que vai ser um pouquinho abaixo desse fundo. Então eu prefiro esperar o mercado varrer essa liquidez e aí sim fazer um padrão de alta. Aí seja um fundo duplo, seja até mesmo um pivô. Aí não importa qual vai ser o padrão. Isso aí para mim não importa. O que importa é que tenha um padrão e que eu consiga identificar para estar trabalhando com ele. Tá? Vamos até fazer essa projeção novamente, ó, já que eu já citei ela. Ó, onde é que ia estar o primeiro alvo aqui, pessoal? Lá nos 73.500 aproximadamente. E nós vimos que nós tínhamos uma zona de liquidez bem relevante formando aqui. Não era tão relevante não, a relevante era aqui, se eu não me engano. Mas que tinha sim uma liquidez interessante aqui. Então, se o mercado decidir vir para baixo, eu vou estar observando muito o que ele vai estar fazendo, tanto aqui como aqui. Porque qualquer indício de alta, eu vou estar gostando de procurar por oportunidades de compra, porque tanto nessa zona como nessa, eu sei que todos os lookbacks vão estar apontando para vulnerabilidade para altas. Só que é claro, pode ser uma continuação desse movimento de queda? Pode. E é por isso que eu vou fazer com muita prudência isso. Tá? Eu não vou simplesmente sair clicando. Eu vou esperar o mercado me mostrar o sinal. Inclusive, vou estar atualizando e mostrando aqui para vocês também. Inclusive, meu querido, já te inscreve aí, compartilha esse vídeo, comenta. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Eu vou ter o maior prazer de responder. E vamos crescer esse humilde canalzinho pequenininho, que é o Cripto Raiz. Porém, eu não tenho a menor dúvida que toda a informação que vocês receberem aqui é muito relevante e muito fundamental para o operacional de todos, tá bom? E é aquela coisa, pessoal. Buscou o primeiro alvo, nós vamos estar atentos o que o mercado vai fazer. Agora, se rompeu o primeiro alvo, a regra é clara, libera caminho para o segundo. Rompeu o segundo, a regra é clara, rompeu caminho para o terceiro. E assim vai indo.
até que chegue lá no quarto alvo, que está lá nos 59.500 aproximadamente. Só que é claro, a gente nunca sabe até onde o mercado vai. Ele pode buscar o primeiro alvo e depois reverter para cima. Como ele pode vir até o segundo e reverter para cima, como pode vir até o terceiro e reverter para cima, como pode parar em algum outro ponto que não seja no alvo, possivelmente vai ser alguma outra projeção e voltar para cima. Porém, a regra é clara: romper um alvo, libera caminho para o segundo. Outra coisa que é importante aqui, ó, que nós podemos até mesmo aproveitar essa projeção aqui, para ensinar vocês. Ó. Vamos supor que eu tenho esse pivô de alta aqui. Então, quando é que confirma um pivô de alta, pessoal? Nós temos impulsão, nós temos a correção, aí a gente tem a impulsão que consegue romper esse topo e a partir do movimento desse topo nós podemos fazer as projeções. Então, na prática, como é que faz? Deixa eu até pegar a ferramenta daqui para mim conseguir fazer melhor, tá? Então, a partir do momento que nós confirmamos esse rompimento aqui, ó, são duas projeções que nós podemos fazer. Vai ser a menor delas, que nós vamos pegar essa pernada aqui de correção, e vai ter a maior delas, que nós vamos pegar essa pernada de impulsão. As duas estão corretas, tá? As duas são extremamente válidas. Então, o que acontece? O mercado foi e vamos supor que ele passou direto do primeiro alvo. Ele não parou no primeiro alvo, ele não fez um topo. Ele vem e para no segundo. Aí ele volta e testa essa zona do primeiro alvo. Só que essa zona do primeiro alvo, que foi ignorada no primeiro momento, ela era resistência, passou reto. Uma resistência quando? Uma resistência quando é rompida, ela vira suporte. Então agora aqui, ó, esse primeiro alvo que foi ignorado anteriormente, agora funciona como suporte. E é exatamente o que nós conseguimos ver aqui, ó. Então nós tínhamos o primeiro alvo, que passou reto, até deu um pouquinho acima aqui do... Foi um pouquinho acima do segundo também, voltou e testou aqui essa primeira projeção, que antes havia passado reto, mas não, agora ela atua como suporte. Segurou e nós conseguimos continuar nossa alta. Tá? Então, assim, ó, sempre que vocês têm um alvo e ele passa reto, opa, fica atento para a volta, porque na volta pode ser que funcione como suporte. Isso aí é muito comum nós conseguirmos visualizar. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada em tempos gráficos um pouco menores agora. Faz tempo que eu não atualizo aqui, ó, tempo gráfico menor. Ó. O que está acontecendo aqui agora? Ó? Depois de chegarmos aqui, ó, na cabeça, na possível cabeça do nosso pivô de alta, na cabeça do pivô, porque não formou o pivô, né? O que nós estamos observando agora? O Bitcoin fez um falso rompimento aqui nessa zona, tá? Já entrou nessa movimentação aqui de baixo. Então, caso a gente continue caindo aqui, pessoal, e perca esse fundo, opa, nós podemos esperar que o Bitcoin continue caindo. Agora. E aí, quais são as projeções? O que nós temos de relevante agora nesse momento? O que eu projetaria aqui, por exemplo? Não, peraí que eu... Aí não dá, né, Eduardo? Aí não tem como, né? Vamos trabalhar primeiro com essa pernada aqui, ó. Primeiro alvo, tá? Segundo alvo em aberto. Nós ainda de fato não tivemos esse alvo aqui em aberto. Por quê? Ah, mas o preço foi para baixo. O preço foi para baixo, mas não confirmou. É só sombras. E quando nós temos sombras, isso é falso rompimento, não é rompimento de fato. Então, se porventura a gente cair e tiver candle fechando abaixo daqui, ó, o segundo alvo aqui, de queda, que vai estar lá nos 88.741 aproximadamente, liberado. Rompeu o segundo alvo, terceiro alvo liberado. E assim vai indo. E, além dessa projeção aqui que nós temos, que nesse momento eu vou, para não poluir muito o gráfico, eu vou deixar apenas ela, nós vamos ter uma próxima
Projeção que vai ser relevante para projetarmos, ó. Perdendo esse fundo, ó. Então, perdeu esse fundo aqui dos 89.300, ó, 41 aproximadamente. O primeiro alvo aqui já vai ser lá nos 87.625 aproximadamente. Segundo alvo vai ser lá nos 86.630 aproximadamente. Terceiro alvo lá nos 85.100 aproximadamente. O quarto alvo lá nos 84.080 aproximadamente, tá? Lembrando que aqui é uma zona que tem muita liquidez, principalmente aquela curta. Então, se porventura nós chegarmos até aqui, fizer uma limpa e depois um padrão de alta, dá até mesmo para pensar em alguma compra. Porque vai conseguir um stop barato com um alvo muito maior do que o stop. Porém, nós já ligamos o sinal de alerta se perder aqui. Porque tem uma grande probabilidade de vir testar essa zona de suporte também, perdendo essa aqui. E perdendo aqui vem para o fundo. E aí, perdendo esse fundo, meus queridos, nós podemos tranquilamente projetar isso aqui para baixo. Mas lembrando daquele detalhe importante. Essa zona aqui, ó, eu vou estar muito atento. Porque aqui eu já sei que tem muita liquidez e que todas elas iria estar virando para cima caso busque essa zona. Então, se aqui fizer um trap, uma armadilha nesse nível, eu vou estar buscando por compras. Só que é claro, nós estamos muito próximos, aí nós temos que ir lá para o gráfico maior, né? Desse fundo aqui também. Então, nada impede do mercado de fato querer buscar essa liquidez que tem aqui, que ela vem crescendo nesses últimos dias, tá? Que vai ser lá nos 73 e 100 aproximadamente. Tem um pouquinho acima também, tinha lá nos 74 por aí, né? Então eu também esperaria um possível trap aqui, tá? Então nesse momento o que eu quero ver realmente é queda, porque a queda vai estar nos possibilitando de ver o mercado extremamente vulnerável para altas. Tá bom? Não significa que a gente não pode subir e permanecer subindo a partir de agora. Não. Só que nós já estamos observando que nós estamos criando vulnerabilidades para baixo. E a partir do momento que eu estou enxergando que nós estamos criando vulnerabilidades para baixo, eu prefiro eliminar o quanto antes essa vulnerabilidade para que a gente consiga fazer de fato um movimento explosivo. Inclusive, pessoal, o que eu mais desejo de verdade é que todo mundo tenha certeza absoluta que nós vamos continuar esse movimento de queda. Porque a partir do momento que está todo mundo acreditando que nós vamos continuar esse movimento de queda, significa que vai estar todo mundo shortando. E a partir do momento que vai estar todo mundo shortando, toda essa zona aqui de cima, ó, ela vai criando cada vez mais liquidez. E como nós já sabemos que a liquidez estrutural maior já está aqui para cima, ela vai servir de combustível para que a gente consiga retornar e retornar com força. Agora, se porventura nós começamos a cair e aqui todo mundo começa a acreditar que é oportunidade de compra, porque o mercado vai subir, na prática vai estar todo mundo comprando aqui. E aí, a partir do momento que vai estar todo mundo comprando nessa zona, nós vamos estar criando cada vez mais liquidez para baixo. E a partir do momento que nós vamos estar criando cada vez mais liquidez para baixo, e vocês já aprenderam que essa liquidez, aquela liquidez barata, é a liquidez fácil de buscar, que não exige muito esforço para os formadores de mercado, a probabilidade maior, de fato, vai ser de continuação da baixa. Então, por isso que existe um indicador, que é o indicador do sentimento, que é justamente para a gente saber o que o pessoal está pensando e o que eles estão fazendo. Claro que nós, através das zonas de liquidez, atualizando elas a cada instante, nós conseguimos ver na prática o que está acontecendo. Se o pessoal está alongando ou não. E qual vai ser a probabilidade maior do próximo movimento. Mas vocês entendem? Então, a gente sempre aqui vai estar querendo ir
contra a manada. Só que nós vamos estar querendo ir contra a manada do jeito certo. Porque essa teoria de que o mercado sempre faz o oposto da maioria, todo mundo já sabe. Quer dizer, todo mundo não. Todo mundo não, mas muita gente já sabe. Inclusive já propaga. Inclusive aqui nós propagamos essa teoria há muito tempo mesmo. Por isso que eu mostro indicadores de sentimento há muito tempo. Porque nós sempre queremos estar do lado oposto da manada. Porque o mercado sempre faz o oposto da manada. Mas uma coisa é tu saber a teoria e outra coisa é tu saber aplicar. Através de dados reais. Dados que te confirmam aquilo que tu está visualizando. Perfeito, pessoal? Então, agora vamos aguardar o que o mercado vai fazer, tá? Para que a gente possa ter a maior probabilidade de acerto. O melhor dos mundos é a queda, para que a gente limpe toda essa vulnerabilidade para baixo e depois conseguir produzir um movimento lindo de alta. Só que vai depender de como vai estar o sentimento e a ação dos players do mercado naquele momento. Agora, caso o mercado decida, seja fazer uma limpa aqui para baixo, não precisa vir até essa outra zona e volte a subir e consiga romper esse topo, aí sim, aí nós vamos estar trabalhando com aquelas projeções das quais eu já mostrei para vocês. Tem duas principais, tá? Essa e também essa. Ah, por que as duas? Porque eu estou mantendo a humildade perante a incerteza. Eu sou honesto com vocês aqui. Eu não tenho certeza qual vai ser a projeção que o mercado vai respeitar. Às vezes pode até mesmo ser as duas. As duas eu vejo relevantes. Tá bom? Então eu vou deixar o mercado me mostrar onde ele vai estar criando resistência ao alcançar. Isso aqui é simplesmente humildade, pessoal. Inclusive, se tem algo que vocês devem ter no mercado, é humildade. Porque se vocês não têm humildade no mercado, podem ter certeza. O mercado, em algum momento, vai fazer vocês criarem essa humildade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá bom, pessoal? E falando em humildade, pessoal, humildemente eu venho aqui pedir para vocês se inscreverem, compartilharem. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se tiver alguma crítica, pode ser uma crítica técnica, uma crítica, qualquer crítica que seja, pode fazer. Eu vou estar lendo, vou estar feliz de receber, independente se for coisa ruim, coisa boa. Eu estou feliz de qualquer forma, porque a vida é uma alegria de viver. E eu, nesse momento, desejo que Deus abençoe cada um de vocês. E nós vamos estar sempre acompanhando essa movimentação do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. Inclusive, nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo uma análise da Ethereum, chamem como vocês quiserem. Vamos estar olhando o total, vamos estar olhando a dominância. Vamos começar aos poucos falar também da análise on-chain. Vamos também falar do macro. Quem me acompanha sabe exatamente o que eu penso do macro. Inclusive, para mim, olhando para o macro, o Bitcoin é fundamental ter como proteção nesse momento, tanto ouro como Bitcoin. Isso aí eu já falo faz maior tempão e a minha opinião ainda não mudou sobre isso. A situação macro mostra que o Bitcoin nunca foi tão fundamental, assim como o ouro. E nós vamos cada vez evoluindo mais, tá bom, pessoal? Então, que Jesus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo sábado. Um beijo e até mais!